Eu peço que você abra a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul, que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi, tu não estás apto para ir contra esse filisteu e contra ele lutar, pois não passa de um jovem, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul, o teu servo cuidava das ovelhas do teu pai. Quando apareceu um leão e um urso, o tomou um cordeiro do rebanho, eu saí atrás dele, e o feri, e o livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando ao exército do Deus vivo. Além disso, disse Davi, o Senhor me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão desse filisteu. E Saul disse a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Pode sentar. Não feche sua Bíblia, vamos usá-la bastante nessa noite. Meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela tem por tema Segredos de Davi. Um texto muito conhecido de um homem também muito conhecido, que passou aqui na terra, deixou a sua marca. E um homem de tamanhas histórias para poder contar para a minha vida e para a sua vida. Desde acertos, como também erros. Mas tem uma coisa que a gente pode intitular a Davi, é que ele é um homem segundo o coração de Deus. Foi o próprio Deus que falou isso, do que se refere à pessoa de Davi. Davi ele tinha alguns segredos, que eles podem e devem ser utilizados pela minha vida e pela sua vida ainda hoje. E é importante que a gente possa ter esses segredos guardados no nosso coração. No contexto aqui, a Bíblia nos relata, no capítulo 16, de que Davi ele era um apacentador de ovelhas. Era um homem que ele tinha suas histórias para contar, a partir daquilo que ele exercia como sua função, como sua profissão, que era cuidar ali do rebanho da sua família. Interessante que esse tipo de profissão, naquele tempo, era visto como uma pessoa que não tinha muito valor, ou ainda mais, como uma pessoa que ela tinha algumas limitações do que se refere à sua vida e à sua pessoa. E ainda vou mais longe, como se ele fosse um filho bastardo do que se refere àquela família. A Bíblia nos conta, que lá no livro de Salmos, que Davi, ele é a pessoa que recolhia os despojos da sua família. A Bíblia também nos relata que ele era o responsável por cuidar daquelas ovelhas, uma função, como eu falei já aqui, que não tinha muita expressão naquele momento. Possamos assim dizer que era uma pessoa que era esquecida pela sua família. Num belo dia, Deus chega para o profeta, sacerdote e juiz Samuel e fala para ele, até quando você vai permitir que Saul esteja por rei de Israel? Eu já não tenho mais nada com ele. Eu já não tenho mais negócio com ele. E traz uma missão para Samuel. Manda ele ir até uma cidade, buscar, falar com Jessé, o pai de Davi. Davi ele tinha 7 irmãos. Davi o mais moço e o mais velho Eliabe. Samuel vai até aquela cidade, vai até aquela casa, ele encontra Jessé e começa ali uma história que Deus conta para a gente em detalhe, para nos trazer algumas lições já no começo dessa história. Samuel, profeta, homem de Deus, pessoa próxima a Deus, ele ao enxergar ali aquele primeiro filho, Eliabe, varão de guerra, uma pessoa de aparência forte, ele enxergou o que ele tinha enxergado, a princípio, na pessoa de Saul também, que era varão de guerra, pessoa forte. E ele enxergou que aquela pessoa seria a pessoa apta para poder ser o segundo rei de Israel.
aquele que representaria a figura de Deus, a pessoa de Deus aqui na terra, como rei sobre aquele povo. E Deus dá uma lição muito grande naquele momento, ainda dentro do contexto da história, para Samuel. Ele fala que não olha para o exterior da pessoa, mas ele olha para o coração. Deus não está preocupado com a minha força, com o meu diploma, com o meu título, com a minha conta bancária. Ele está preocupado com o meu e com o seu coração. Porque é do coração que há o controle de todo esse corpo e a sua vida. Deus sabia disso. E eu tenho certeza que Davi, ele era um homem que realmente entregava diariamente o seu coração ao Deus que ele acreditava ser o Todo-Poderoso. São passados ali todos os irmãos, os 7 que estavam presentes naquela casa. Nenhum deles era o escolhido por Deus. Samuel pergunta, acabaram-se os varões? Ele fala, não, existe um. Vou mandar chamar, está apacentando ali as ovelhas. Manda chamar Davi. Já Davi chega, ainda um adolescente, provavelmente ali entre seus 15 e 17 anos, dizem os estudiosos. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel, é esse aí que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Ainda muito jovem, um rei sem trono. Samuel vai lá, derrama o azeite sobre a sua cabeça, e ele recebe o Espírito do Senhor. É interessante que ainda no capítulo 16, o próximo versículo do capítulo 16, quando relata o que se refere que Davi, ele recebeu o Espírito do Senhor, no próximo fala que o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul, e Saul começa a ser atormentado por espíritos que atormentavam a sua vida. E aí começa a vida de Davi, um rei sem trono. Mas algo mais precisava acontecer dentro da história de Davi para que ele pudesse se tornar conhecido. Em certo momento o seu pai chama Davi e traz uma missão para ele. Vai até o arsenal lá de guerra, o povo está reunido, leva comida para os seus irmãos, leva comida ali para aquele que está à frente, como líder daquele pelotão. E algo acontecia naquele lugar durante 40 dias. Existia um gigante chamado Golias, de Gate, que media mais ou menos 3 metros de altura, que usava uma armadura que pesava aí no mínimo 55 quilos, também dizem os estudiosos. E esse gigante afrontava o exército do Deus de Israel todos os dias, durante 40 dias. No momento que Davi vai lá, que entrega o alimento, ele verifica uma situação essa que mudaria a sua vida por completo. Ele vê um gigante afrontando por completo aquele povo e dizia assim, dá-me um homem, para que possa lutar e pelejar comigo. E aquele que perder, o povo se fará escravo daquele que vencer. E é interessante que durante 40 dias, aqueles que se achavam fortes, superiores, que acreditavam no seu braço ou nas suas táticas de guerra, ninguém teve coragem de poder querer pelejar com esse gigante. Davi chega lá ainda moço, ele escuta isso, e isso incomoda ele. E ele pergunta, o que é que vai ganhar essa pessoa, né? O que é que vai receber, que vai se dispor a lutar contra esse gigante? E ele começa a ficar ali meio que eufórico, querendo entender tudo aquilo que está acontecendo. Como é que ninguém consegue se levantar, pelejar? Esse povo não lembra que nós saímos lá do Egito, onde houve 10 pragas que acabou com tudo ali, mas nós fomos poupados de todas elas. No momento final da nossa saída, o exército estava atrás, no fundo. A gente na frente tinha um mar. Deus abriu o mar para a gente passar. Mas esse povo esqueceu tudo isso, que eles serviam ao Deus Todo-Poderoso. E Davi, ele se incomodou com aquilo e se dispõe a pelejar com aquele gigante. Os irmãos conhecem a história. Ele se dispõe a lutar. O seu irmão afronta ele, tenta fazer com que ele pare. Depois o próprio rei Saul também fala que ele não tem como lutar porque ele é muito menino, e Golias varão de guerra.
Todos olharam para a aparência. Só que Deus não está preocupado com as suas características, com o que você tem, que você acha que é importante, com a sua força física. Se você sabe falar, não sabe falar. Ele está preocupado é que o nome dele seja glorificado. Ele está preocupado de buscar pessoas que acreditem e confiem nele piamente. Ele está preocupado em encontrar pessoas que possam ter o coração entregue a esse Deus Todo-Poderoso. Ele está preocupado em encontrar pessoas que tenham uma atitude para poder vencer na vida por fé, acreditando que o primeiro passo é dele, mas o segundo, o terceiro, o quarto e a vitória, ela vem do Senhor. Saul entrega a sua armadura para ele. Imagina a cena, Davi, pequeno, carregando aquela armadura pesada, não dá conta, tira, coloca a sua roupa de pastor lá de ovelha, pega o seu cajado, pega uma funda, pega 5 pedrinhas e vai pelejar com o gigante. Eu perguntei, Senhor, o que é que tu queres falar comigo em relação a essa questão? Se ele não iria usar a armadura de Saul, por que a Bíblia relata que ele usou essa armadura? Deus me disse o seguinte: tem pessoas que querem vencer na vida usando a palavra dos outros, querendo ser os outros, querendo o carro dos outros, querendo a profissão dos outros, mas se esquecem que Deus tem um plano para a vida de cada um aqui na terra. E o que Deus tem para a tua vida é só teu. O que Deus tem para a minha vida é só meu. Não adianta você querer buscar algo que não é teu. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar errado. O mistério é entre você e Deus. E você precisa descer, buscar a Deus e entender o que Deus tem para a tua vida. E mesmo que seja algo impossível de acontecer, continua acreditando, porque Deus vai dar a vitória com o que você tem. Foi assim com Davi. Pegou lá as 5 pedrinhas. E me surgiu outra dúvida. Meu Deus, por que pegou 5? Ele não tinha certeza que a vitória viria da parte de Deus. Mas lá na frente, 2 Samuel, tem um texto que fala lá que Golias tinha mais 4 irmãos. Davi era tão preparado e confiante em Deus, que ele pegou lá a conta certinho, 5. Se vier Golias, Deus vai me dar a vitória. Se vier o irmão, vai dar a vitória também. Se vier o terceiro, vitória. O quarto, vitória. O quinto, vitória. Porque eu vou a ele em nome do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Davi não precisava de força, mas sim do poder que vem do alto. Dessa história a gente consegue ilustrar alguns segredos. Segredos que eu intitulei segredos da vida de Davi, ou segredos da vitória de Davi. O primeiro segredo que me chama a atenção, quando eu leio, eu sou amante da história de Davi. É interessante que a primeira vez que eu tive a oportunidade de poder pregar numa igreja, eu preguei sobre Davi. Na verdade, eu decorei a história de Davi e corri ali contando, né? Glória a Deus por isso, são fases da vida que a gente tem que enfrentar. Eu tive o privilégio de nascer e me criar em lar evangélico. Comecei a pregar em igreja com 18 anos de idade, né? Ainda meio perdido, mas Deus foi bom comigo, misericordioso, não me deixou desistir, me deu força e hoje eu estou aqui, falando sobre Davi, agora de forma mais madura. Agora interpretando não só a história, mas também esses segredos que precisam estar enraizados na minha vida e na sua vida, para que você possa obter as vitórias que Deus quer trazer para a sua vida. O primeiro segredo que eu enxergo aqui na vida de Davi, é que ele era um homem de atitude. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel 17, 26, se puder me acompanhe. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, olha só, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, ele viu uma situação, ele viu um problema, ele não correu desse problema. Ele estava movido ali por um propósito. Alguém afrontava o Deus dele.
E ele sabia quando veio um leão, impossível, humanamente falando, de poder lutar, né? Brigar com ele e sair vitorioso. Mas Deus deu a vitória a Davi. Ele sabia quando o urso foi até ele, que tentou pegar as suas ovelhas, ele foi lá também, e o Senhor deu a vitória. Ele sabia que os impossíveis dos problemas da vida, eles iriam continuar acontecendo na vida dele. Jesus, quando veio ao mundo, disse: no mundo tereis aflições, mas cheio de bom ânimo, eu venci o mundo. Se alguém te prometeu, quando você aceitou a Cristo, só vitória, meu irmão, tira isso da tua cabeça. Nós somos peregrinos nesse mundo. Você vai ter momentos de alegria, de felicidade que Deus vai te dar, mas as provas sempre serão presentes na sua vida. E não enxergue as dificuldades e as provações como algo ruim. Porque quando você passa esses momentos e você vence com as estratégias que Deus vai te dar, você consegue chegar a patamares diferentes na tua vida. E é importante que você vença esses momentos da tua vida. Se você me entende, diga amém. Davi vê a situação e ele tem uma atitude. Ele vai lá, se dispõe a pelejar com esse gigante. Segunda característica, segundo segredo da vitória de Davi: o seu coração pertencia ao Senhor. Me escute, 1 Samuel, versos 16 e 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Crônicas 28 e 9, conselho de Davi ao seu filho Salomão: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, e serve-o com um coração perfeito, e com uma alma voluntária. Porque esquadrinhas do Senhor todos os corações, aleluia, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se deixares, rejeitar-te-á para sempre. 1 Reis 8:39. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos do homem. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que eu acho interessante é que para poder Deus ter tamanha intimidade com alguém, para poder dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus, esse cara com certeza ele tinha toda a vida dele entregue ao Senhor Jesus. Conhecendo a palavra de Deus, buscando a Deus de forma de dia e de noite, ele estava convicto de que tudo era possível a ele. E Deus em sua misericórdia, Ele não enxerga a minha vida e a sua vida como você me enxerga agora. Quantas pessoas não se maqueiam, colocam uma máscara, não essa que você usa aí, para poder querer passar uma aparência de algo que ele não é. Mas o coração não tem como enganar. E Deus, Ele conhece o coração das pessoas. E é por isso que Ele olha para a minha vida e para a sua vida diante daquilo que você tem no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Do coração procedem as fontes da vida. A sua vida depende daquilo que está no seu coração. Se você tem um coração desejoso de agradar a Deus, de buscar a Deus, se você tem um coração desejoso de poder ler, de estudar, meditar na palavra de Deus, você vai ter um manual do homem dentro do seu coração, enraizado dentro de você. E pode acontecer qualquer circunstância, pode haver o que for, mas o Senhor será contigo. Ele se agrada daqueles que buscam a Ele de todo o coração. Davi fazia isso. Terceiro segredo, ele buscava a face do Senhor. Olha só, Deus responde às minhas orações a partir do momento que Ele conhece as intenções do meu coração. Tem pessoas que acham que orar bonito na igreja, com eloquência, vai ter seus pedidos atendidos.
Às vezes até para o irmão que está do lado, ele até vai achar que vai ter seu pedido atendido, né? Mas Deus, ele vai atender aos teus pedidos, a tua oração, de acordo com aquilo que está no teu coração. Olha que coisa interessante. 1 Pedro 5,17 nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, hábito de orar. 1 Crônicas 16:11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Jeremias 29:12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Primeiro eu entrego o meu coração, depois eu oro a Deus. Como é que está a sua vida de comunhão com Deus, meu irmão? Como é que está a sua vida de intimidade com Deus? Só ora na igreja? Ou você guarda um tempo para poder falar com Deus na sua casa? Como é que está o seu exemplo como pai, como mãe diante dos seus filhos? Eles veem que você ora? Você estimula eles em oração? Eu lembro por diversas vezes ver meu pai e minha mãe em oração em casa, orando de joelhos, lá na cama, intercedendo, buscando a Deus. Eu lembro por diversas vezes meus pais me estimulando a orar, ainda como criança, sem entender. Eu estimulo meus filhos a buscarem a Deus incessantemente. Esses dias eu levantei de noite, eu vi Gabriel, meu filho mais velho, meio aflito, e ele estava assim, ó: sangue de Jesus tem poder. Vem aqui, sangue de Jesus tem poder. Vem aqui. Ele teve um pesadelo, levantou de noite desnorteado, não sabia o que fazia. Queria correr para o meu quarto, mas estava com medo. E ele começou a clamar o sangue de Jesus. Ele tem compreendido que vale a pena buscar a esse Deus. Aleluia. Porque esse Deus é o Deus que dará a vitória para a vida dele. E ele busca a Deus. Chegamos na igreja, eles se ajoelham, eles oram. Antes de dormir, se eu esquecer de orar, ele vai lá: papai, tem que orar. Cadê a história? Porque ele tem um exemplo dentro da casa dele. E eu não quero me colocar como um exemplo. Eu estou lhe trazendo um ensinamento para a sua vida. Não tem como você ser um homem de Deus, que espera algo de Deus, se você não criar o hábito de buscar a esse Deus em oração. Estamos aqui em dias maravilhosos, buscando a presença de Deus em oração, através de alguns propósitos. Pela sua vida, da sua família, a vida da igreja, do pastor Salmo e sua família, da nossa nação. Porque essa igreja reconhece que o nosso segredo é o buscar a Deus. Aleluia. É o buscar a Deus. Olha só. Tiago 5,16. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Davi, em toda a sua vida, a palavra de Deus fala, sempre que ele ia para a guerra, guerrear, ele buscava, invocava a presença de Deus. Ele perguntava a Deus se ele poderia ir para aquela guerra ou não. Por mais que ele fosse homem de guerra, varão, durante o seu tempo de vida. A palavra de Deus nos relata em 2 Samuel, no capítulo 5, verso 19. E Davi consultou o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Ele tinha atitude. Ele tinha entregado seu coração a Deus. Ele orava e buscava a Deus. E ele não dava um passo para a batalha se Deus não confirmasse a ele. Vivemos numa geração onde não se ora mais, não se busca mais a presença de Deus, e ainda se acostumou a pedir às pessoas que orem pela sua vida, com um chavão que está sempre fraco, que está sempre sem força. Meu irmão, se você busca a Deus e o tempo que você ficar sem força, a palavra dele fala que quando você não tiver mais força para orar, de buscar a Deus, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você e dentro de mim, ele vai até a presença de Deus com gemidos inexprimíveis, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Meu Deus, se você não ora a Deus, se você não cria intimidade com Deus, você vive num mundo a esmo.
sem direção, sem rumo. Clamando socorro a quem? O segredo da tua vida tem que ser intimidade com Deus. Acorda, ora. Durante o dia, ora no carro, ora no trabalho, repreende, ora de noite para dormir, cria intimidade com Deus. Ele vai te direcionar e a tua vitória ela vai chegar. Quarto segredo de Davi. Ele viu a vitória antes de lutar a batalha. O que é que eu aprendo com isso? Que nós temos que depositar toda a nossa fé em Deus. Na batalha, o inimigo Golias deu um ataque verbal. Sou eu algum cão para vir a mim com paus? Davi ficou firme e confiante no Deus de Israel e falou: olha que coisa linda. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Ele proferiu uma sentença para Golias antes mesmo de batalhar, porque ele acreditou por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperem, a certeza daquilo que não se vê. Ele enxergou a batalha antes de batalhar e colocou nas mãos de Deus. Eu falei aqui no início do culto: meu irmão, dá o primeiro passo, busca Jeová, porque o segundo, o terceiro até a vitória, quem vai dar é Ele. Não é o seu braço, não é o seu intelecto, mas é Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a majestade. Aleluia! Glória a Deus! Nossa fé deve estar depositada em Deus. Nossa fé deve estar depositada em Deus. Vou repetir para você gravar. Nossa fé deve estar depositada em Deus. Quinto, ele zelava pela reputação de Deus. Ele foi movido por um propósito maior. Me acompanhe, abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. B. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 36. Assim feriu o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 46. Hoje mesmo, olha que fé, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu. Isso é lindo. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. O jovem Davi, ele foi movido por uma vingança, não para ele mesmo, não para seus irmãos. O mundo era um mundo ignorante, mas ele foi movido para que esse mundo ignorante pudesse contemplar a grandeza desse Deus, de que ele tinha intimidade e proximidade. Tem pessoas que pedem um carro a Deus para poder mostrar para alguém que tem um carro. Eles esquecem que tudo é para Ele, por Ele e para Ele. A palavra de Deus diz que quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, nós temos que fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Davi, ele queria vencer Golias, não para ele poder crescer, não para ele poder ser alguém, não para poder antecipar o seu tempo como rei, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu te pergunto, a tua vida tem glorificado a Deus? As tuas atitudes têm glorificado a Deus? Como é que você tem agido no seu trabalho? Quando passa pela rua, você é aquele que cumpre suas obrigações, paga suas dívidas? Como é que é você? O nome do Senhor tem sido glorificado através da sua vida? Pense nisso. Davi, em tudo que ele fazia, ele era movido por um algo mais. E esse um algo mais é para que o nome de Deus possa ser glorificado. Ele tinha zelo por isso. Ele tinha zelo. Ele não estava preocupado com o que poderia acontecer com ele, contanto que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Sexto, ele não confiava em si mesmo. Davi, ele confiava em não confiava em sua experiência, mas ele confiava em Deus. Olha só,
Davi falando, Salmo 44, 6 ao 7. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu me imagino Davi pegando a sua funda, ele começa a rodar, e roda, e ele clamando, Senhor, traz a velocidade correta. Senhor, me dá a mira. Olha só, no capacete aqui, ó, tem um buraquinho, é lá que eu tenho que acertar. Me ajuda, toma a frente, eu não sou capaz, eu não sou forte, mas lá vai, me ajude, pá! Cai o gigante, pum! Davi não tinha uma espada sequer, mas o gigante caiu por terra. Aí ele vai lá, vê o gigante caído, pega a sua espada e pá, corta a cabeça do gigante. Deixa eu te falar uma coisa. As armas que Deus vai colocar na sua vida vão ser as próprias armas do que os teus inimigos que querem te derrubar. E através das armas dos teus inimigos que querem usar contra você para te derrubar, são essas armas que Deus vai usar para trazer a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia! Vale a pena servir a esse Deus. Eu não sei como é que está meu tempo, está sem o tempo ali hoje. 7, estou terminando. Davi, ele lembrava dos feitos do Senhor na sua vida. Me escute. 1 Samuel 17, 33. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim faria o teu servo, o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Me escute aqui. Tem pessoas que recebem algo maravilhoso da parte de Deus. Deus dá a vitória para ele. Vem um problema, ele esquece do que Deus fez na vida dele. Deus dá a vitória novamente. Ele vai lá, busca, Deus levanta, Deus concede a vitória, Deus atende. Vem outro problema, ele esquece de Deus, começa a blasfemar, começa a reclamar, começa a murmurar. E Davi, ele lembrava de tudo que Deus tinha feito pela vida dele. E lembrava de uma forma graciosa. Se Deus fez no passado, Ele vai fazer hoje novamente. Porque é o mesmo Deus que era ontem, Ele é hoje. Davi, ele sabia que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada ciclo, se renova algo novo para a minha vida e para a sua vida. Não existe gigante, não existe problema grande. Existe o Senhor Deus na sua vida para a sua vitória chegar. Você precisa entender isso, meu irmão. Quando eu comecei a entender isso, eu falei, meu Deus, o problema não é ruim. O problema me aproxima de Deus, o problema me capacita, o problema me dá armas para que eu possa continuar vencendo, só que em níveis e degraus diferentes na minha vida. Aplauda o nome do Senhor Jesus por isso. E para terminar, Davi, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. 1 Samuel 16 e 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Jesus, ele veio ao mundo, entregou sua vida. E é por ele que nós estamos aqui hoje. É a graça dele que nos faz estar aqui hoje. Só que ele nos fez uma promessa. De que ele iria, mas queria enviar um
para que eu e você nunca mais estivéssemos só. Nós temos o privilégio, hoje, desde a morte de Jesus para cá, para sermos chamados morada do Espírito Santo de Deus. Se você conhece a Jesus, se você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados e deixa esses pecados, o Espírito Santo de Deus, Ele faz morada em você. Assim como Davi tinha recebido aquela unção para que o Espírito do Senhor estivesse sobre a vida dele, eu e você hoje temos Ele fazendo morada dentro de nós. Ele é o nosso termômetro para não pecarmos. Ele é o nosso termômetro e nossa força para vencermos as tentações. Ele é que nos estimula para buscarmos a presença de Deus, para lermos a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Basta que você tenha uma vida reta perante o Senhor, sem pecado, para que Ele possa estar ali pertinho de você. Basta que você se arrependa de quem você é, ser miserável. Receba Cristo, você que nos assiste em casa, para que Ele possa penetrar na sua vida e fazer morada. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele pode vencer toda e qualquer circunstância. Eu não sei qual é o problema que você tem hoje dentro da sua casa, se é o Covid, se é esse vírus miserável que tem assolado o mundo. Eu não sei se é um filho que está nas drogas. Eu não sei se é um casamento arruinado. Eu não sei se é bebedeira. Eu não sei se é um filho na prostituição. Eu não sei. Mas se você invocar a presença do Espírito Santo de Deus para o teu problema, para a tua vida, para o seu casamento, para o leito do hospital, a vitória é sua em nome de Jesus. Aleluia! Fica de pé, meu irmão. A vitória de Davi sobre Golias resultou da sua fé em Deus. Pois Davi confiava não em si mesmo, no seu braço, mas no Senhor dos Exércitos, para obter a vitória sobre Golias e o filisteu. Ele tinha sua vida totalmente entregue ao nosso Deus, e assim buscava continuamente a Deus e a sua face.